Passa mais um slide. Mais um slide. Esse aí. Nós vamos começar daí hoje. Essa árvore é a árvore que fornece a chamada madeira de acácia, né? A madeira de acácia é aquela madeira que era usada na confecção do tabernáculo. Os irmãos lembram que eu comentei que Não, liga aqui, ó. Aqui, ó, a extensão aí. Os irmãos lembram que eu comentei, irmãos, que é a madeira que não se corrompe. Madeira incorruptível, né? Por isso que ela foi usada. Então, conseguimos essa foto, eu não lembro se é da Bíblia Ilumina, mas essa foto aí no nosso estudo. Pode por a próxima. Aí é uma viga, uma das toras que sustentava aquele quintal. Ok? É a madeira da acácia. Agora vamos prosseguir um pouquinho na mensagem, irmãos, falando das cores que existiam na confecção do tabernáculo. Então nós temos o vermelho, que era uma das tintas que era tingido. O vermelho significa o quê? O sangue, né? Você fala vermelho, identifica rapidamente o quê? Sangue. Vermelho é sangue. Então, o sangue de Jesus. Vermelho era uma das cores que nós tínhamos presentes no tabernáculo. Muitas coisas eram tingidas de vermelho. E o sangue de Jesus que era representado através dessa cor. Veja bem, irmãos, Jesus não tinha morrido ainda. Não tinha nem se manifestado ainda, né? Mas a cor que o Senhor tinha mandado colocar, uma das cores era o vermelho, tá? Tinha também o azul. O que era o azul? O azul significa o Filho único de Deus. Tem os textos aí. Em Lucas 24, fala aí sobre o sangue de Jesus. O azul, então, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne e entre nós habitou. Aonde está isso? Retratado no Evangelho de João. Quando você abre o Evangelho segundo São João, está escrito o que lá? O verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aí está a relação do azul com o Filho único de Deus. A púrpura. O que é a púrpura? Alguém aqui já mexeu com um negócio que se chama purpurina? Alguém lembra disso? É uma coisa muito antiga, né? Hoje quase ninguém mais usa purpurina. Mas antigamente a gente comprava na papelaria para fazer trabalho escolar, tudo, e era um negócio meio caro. E hoje quase não se usa mais isso, mas a cor púrpura é a cor que lembra o ouro. Em Mateus capítulo 21, versículo 15, fala do rei, de Jesus como rei. Então o ouro ele simboliza o quê? A realeza, é a cor do rei, o símbolo do rei, a coroa de um rei. Nós estamos passando agora aí, enquanto pregamos aqui, a transição do reinado da rainha Elizabeth, que reinou tantos anos nos países da Grã-Bretanha, e agora vem o príncipe Charles, né, que agora é rei. Então nós estamos vendo a transição, a coroa está lá. A coroa em que material é? Ouro. Por quê? Porque simboliza a realeza. Então o evangelho de Mateus fala sobre o rei, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E o branco é o linho sem tingir. As outras cores elas eram tingidas, o azul, o vermelho, a púrpura. E o linho ele é branco. Não sei quem já viu aqui, o linho ele é bem branquinho, não é? É a sua cor original. E o branco para nós lembra o quê? Quando você fala algo branco, lembra o quê? Pureza, né? O branco lembra a pureza. A cor branca lembra a pureza. E o evangelista São Marcos, ele fala sobre aquele que viveu uma vida como homem, porém, numa pureza absoluta e que foi recebido à direita do Deus Pai. Então, nessas cores, irmãos, nós temos retratado os 4 evangelhos. Aí você pode pensar, mas o pessoal lá
quando estava confeccionando o tabernáculo, tingindo as peles, tingindo o linho, tingindo os tecidos para fazer as cortinas, para fazer as coberturas, eles tinham ideia disso? Obviamente que não. Não é? Por quê? Porque tudo aqui aponta para aquele que viria, para o Cristo que viria, para o Messias que viria. Então, quando o Evangelho se concretiza, aí isso aqui ganha assim uma nova visão, uma nova interpretação. Por quê? Porque agora isso tem um significado. Por que Deus falou para fazer a pele tingida com vermelho, com azul, com púrpura, com o branco, usar o branco também? Qual era a ideia? Não é? Lá na frente vem a explicação. Quando os evangelistas, então, eles descrevem a figura do Senhor Jesus Cristo, cada um a sua forma de enxergar. São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Cada um enxerga o Cristo de um formato, cada um enxerga a Cristo de uma forma, como rei, como servo, como senhor, como aquele que vem dominar. Então, em cada uma dessas cores, não foi por acaso. Não é por acaso, mas aquilo foi com o objetivo de lá na frente enxergarmos uma interpretação, uma figura no tabernáculo, na construção do tabernáculo da pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Veja, se tiver uma chuva muito forte, e eu ficar nessa chuva, molhar toda a minha roupa, minha cabeça, a roupa secar no meu corpo, esfriar, a temperatura está muito baixa, e de repente aquela roupa seca no meu corpo, eu pego uma bronquite, eu pego uma gripe muito forte, uma pneumonia, e eu chego e falo, foi a vontade de Deus, eu estou certo? Eu estou errado, porque eu provoquei aquilo. Aquilo foi causado por uma atitude errada minha. Mas, irmão, se eu estou andando pela rua, olhando o chão direitinho, e de repente eu não percebo que tem lá uma pedra solta, eu piso, quebra o pé, quebra a perna. Foi uma imprudência minha ou foi um acidente? Foi um acidente. Se aconteceu aquele acidente comigo, eu indo trabalhar, eu vindo para a igreja de alguma forma, então aquilo Deus permitiu acontecer comigo. Os irmãos entendem? Então, há uma diferença muito grande entre aquilo que nós provocamos e aquilo que acontece, porque é o ciclo da vida, são as coisas que acontecem na vida. Eu sempre tenho dito, né? Eu falei muito ontem conversei muito ontem com alguns amigos, ex-alunos lá no seminário, e eu falei, nós somos uma geração, eu sou uma geração de pastores que viveu o que muitas gerações passadas não viveram, uma pandemia mundial. Uma coisa absurda que nós vemos, as pessoas fechando tudo, mandando fechar a igreja, proibindo o culto, proibindo as pessoas de andar pela rua, coisas absurdas nós vimos. Então eu sempre digo, nós, pastores dessa época, nós vivemos uma coisa que muitos pastores no passado não viveram. Foram pioneiros, trouxeram o evangelho, quem sabe formaram igrejas também, mas não passaram essa situação. Então, nós provocamos isso, irmãos? Não, alguém provocou esse vírus maldito que veio. Alguém provocou isso lá no laboratório e isso afetou o mundo inteiro. Então, cristãos e não cristãos foram afetados pela mesma situação. Agora você fala assim, por que Deus permitiu? Essa resposta ninguém tem. Porque nós temos que entender os propósitos de Deus. Voltando aqui para o assunto, as pessoas vão entender as cores no propósito de Deus. Poxa, havia um propósito de Deus, então, em termos do vermelho, o azul, com toda certeza. E aqueles do passado não experimentaram isso que nós hoje podemos aprender dentro da Escritura Sagrada. Podemos enxergar Jesus aí, retratado através das cores que estão presentes lá no tabernáculo. Olha que coisa bacana, que coisa bonita. Então, irmãos, tudo na Bíblia tem um propósito. Não está escrito aqui para encher página. Não. Tudo que nós temos aqui tem um propósito. Há um propósito divino em tudo que está aqui. E que se nós estamos andando na presença de Deus, todas as coisas que acontecem para nós também têm um propósito.
Difícil às vezes é nós enxergarmos esse propósito. Mas vamos caminhar aqui. Estas cores estavam presentes na cortina que dava a entrada de acesso, né, do tabernáculo, também no peitoral dos sacerdotes. Vamos ver aí as fotos. Olha aí, aí estão as cortinas. Você vê aí no primeiro quadradinho aí, um print, né? Hoje se chama assim, tirou assim uma foto da entrada ali, o tecido ali, com aquele leãozinho. Aquele leão tem algum significado para você ou não? Você já ouviu falar do leão da tribo de Judá? Era o símbolo da tribo de Judá. Cada tribo tinha um símbolo. O símbolo da tribo de Judá, né? Depois veio o nome judeu, veio da tribo de Judá. O símbolo da tribo de Judá era o leão. Então não é à toa que Jesus, ele vem da geração dos descendentes de Judá, da tribo de Judá. Então você vê aí uma tiragem do tecido, onde você vê a púrpura, onde você vê o branco, o azul e o vermelho. Ok? Vamos para o próximo. Aí estão as cortinas. Está vendo um homenzinho ali? Tem um homenzinho aqui nesse quadrado daqui, quadrado que está para cá. E ele está ali em frente, ou na frente dele tem um negócio gozado ali. Sabe o que é aquilo ali? A Arca da Aliança. Então você vê que tem uns anjos ali em cima, que o desenho ele é meio, não é tão grande assim, mas está ali aquele homem. Quem é aquele homem? É o sacerdote? É o sacerdote, gente? É o sumo sacerdote, só ele podia entrar lá. Para ficar diante da arca, era só o sumo sacerdote. E você vê lá no fundo, tem uns anjinhos assim, ó. Quem são esses anjinhos? Os querubins, né? E eles estão ali fazendo o quê? Guardando a santidade que está simbolizada naquela arca. Isso aí a gente vai chegar mais para frente. Ali tem a figura do tabernáculo novamente, e nesse outro quadradinho aqui tem a entrada, a cortina, os 4 pedaços da entrada. Quais as cores que estão lá? O vermelho, o azul, o branco e o púrpura. Aí está um sacerdote com a roupa dele. Olha o peitoral dele. Tem 2 flechinhas ali, acho que dá para você ver. No peitoral dele são as pedras, 12 pedras. 12 pedras representam 12 portas na cidade celestial. 12 pedras representam 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo, né? Interessante. 12 pedras representam 12 tribos de Israel. Olha que interessante, irmãos. Na mão dele tem um negocinho ali, está saindo uma fumacinha. O que era aquilo? Um incensário. Muitas igrejas cristãs ainda usam isso hoje. A cristã, a católica, acho que a siríaca, a ortodoxa, eles usam muito esse incensário, né? E alguns usam até essa vestimenta. Vocês já viram a roupa do Papa? A roupa do Papa é baseada nisso aqui. É uma beca, né? Um tipo de um vestido. Tá? Tirei aqui um printzinho das cores, pode estar no próximo slide aí, ó. Urim e Tumim. É o nome dessas pedras. O que era Urim e Tumim? Muitas vezes, quando o sacerdote, veja, entenda o que eu vou falar, ele tirava a sorte para saber o que Deus tinha. Tá? Não é, vamos fechar o olho aqui, vamos ver. Não era isso, irmãos. Tirar a sorte aqui era buscar o que Deus tinha através de um profeta, de alguém que se levantava no povo. Então, eles usavam algumas simbologias para entender o que é que Deus tinha, tá? Então estão aí as cores. Vamos passar o próximo. Agora, os metais. Alguns metais foram utilizados. Vocês lembram? A gente lendo aqui o Êxodo capítulo 25, eu não vou ler inteiro, mas quando você vê a orientação divina para fazerem o lugar onde Deus queria habitar no meio do seu povo, da onde veio o dinheiro, irmãos? Da onde você acha que veio o dinheiro?
Tinha um empresário lá na época ou não? O povo, né? Muitas mulheres, por exemplo, deram as suas correntes, seus anéis, não é? Os homens deram ali, talvez, partes de algumas ferramentas. Tudo isso para fazer o quê? Para derreter e para confeccionar o material, os elementos metálicos que foram utilizados no tabernáculo. Então vamos lembrar um pouquinho. É uma cabana, uma tenda, que era montada e desmontada. Você tem ideia quanto pesa uma coluna daquela que nós mostramos, de madeira de acácia? Você tem ideia de quanto pesa aquilo? Sabe quem carregava aquilo? O sacerdote fazia assim, ó, dava um assobio e os anjos desciam, punham nas costas e carregavam. Sabe quem carregava? Os levitas. Né? Hoje tem-se uma ideia de que levita é quem toca e canta. Eu não sei quem inventou esse negócio aí. Levita naquela época era trabalho pesado. A tribo de Levi tinha parte deles lá que o negócio era desmontar. Alguém aqui já trabalhou em feira? Tem alguém aqui que já trabalhou em feira? Sabe como é gostoso, né? Montar e desmontar aquela barraca. Começou a feira de madrugadinha, aí desmonta e vai para outro lugar. Já pensou, irmãos? Né? Eu achei até que eu ia ver a feira acabar, né? Ainda bem que não acabou. É gostoso fazer a feira. Mas carregar aquilo não era brincadeira. Era muito pesado. E era o trabalho que os sacerdotes faziam. A madeira era pesada e a forração de alguns elementos, a cobertura de alguns elementos era o quê? Feita de metais. Então, reservamos aqui alguns metais. O bronze. Bronze era muito usado, era um metal comum, mas não barato, né? As colunas, elas eram revestidas de bronze. O altar do sacrifício, onde eram feitas as queimas lá das ofertas, era de bronze. A pia, onde tinha a lavagem lá, depois de passar pelo altar, ela era de bronze polido, porque você olhava o reflexo naquela pia. Os pinos que apontavam a estrutura das cercas, ou seja, para você sustentar aquela cerca, tinha um estirante, né, uma espécie de cordinha e um pino no chão para que ele pudesse segurar aquela coluna. Eram também de bronze. O material que furou as mãos de Jesus, aqueles pregos, você sabe do que eram? De bronze. Tem alguma coincidência nisso? Não. O bronze tinha que estar presente, porque o bronze representa aí o sofrimento do Senhor Jesus, a dor do Senhor Jesus. Ah, mas eles sabiam disso? Não, eles não sabiam. Quando que vieram a saber? Depois, lá nos evangelhos, é que as coisas começam a ter alguma explicação. E por que tudo isso estava presente no tabernáculo? Para apontar que um dia viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E ó, irmãos, ele veio, ele viveu aqui como homem, ele fez operações tremendas como Deus, ele morreu como homem, ressuscitou como um Deus, e muita gente não acredita nele como Senhor e Salvador. Agora a promessa, ela continua. Qual é a promessa? Fui, mas volto. E volto primeiro para a minha igreja. Quem vai me ver primeiro? A noiva. A noiva que vai ver o noivo chegando. Aleluia. Então, irmãos, esse metal, ele aponta para o sofrimento, julgamento, juízo, dor. Tinha também a prata. Vocês lembram por quantas pratas Judas vendeu Jesus? 30 moedas de prata. 30 pratas foi o preço de Jesus. Como foi vendido José pelos seus irmãos também, lá no Antigo Testamento, onde narra a história dos filhos de Jacó. A prata, então, era usada muito no metal, na moeda. E você comprava e vendia escravos, né? Aonde estava a prata? Nos ganchos das cortinas, nos suportes das mesas, nas bases que serviam de apoio das tábuas
que sustentavam a cerca. Então, se era o preço para você comprar o escravo, a prata, ela tinha que estar presente lá. Por quê? Porque nós fomos comprados por um bom preço. Por isso que a prata tinha que estar lá. Amém, irmãos? Apontando para quem? Para Jesus. Tem uma música que a gente canta, que eu gosto muito, né? Jesus riscou a cédula. O que era a cédula? Era o contrato que o escravo tinha com o seu dono. Quando ele ganhava a alforria, a liberdade, o que acontecia com a cédula? Ou era rasgada ou era riscada. Acabou, não tem mais valor. Então esse hino diz o quê? Que Jesus riscou a cédula que nos apontava como escravos. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo seu. Você não é mais escravo meu. Eu não devo satisfação para você, você não deve satisfação para mim. Porque quem morreu por você e quem morreu por mim foi um só, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Às vezes tem pessoas que falam, não, mas o irmão lá tem que dar satisfação. Fala, olha, eu só dou satisfação para quem morreu e ressuscitou por mim. E este tem nome e tem endereço. O nome é o Senhor Jesus Cristo. E o endereço é a destra do Pai, do Criador de todas as coisas. A este sim eu presto, né, o meu arrependimento, peço perdão, etc. A homens não, porque homens são iguais, irmãos. O homem que você aperta a mão hoje, amanhã de repente é aquele que vai tentar puxar sua mão para derrubar. Então a prata ela estava presente lá, porque é o símbolo do resgate. Foi o preço da traição de Judas, anulada e não visível. Ou seja, a prata você não era muito visível, mas ela estava lá presente. Como assim é o sacrifício de Jesus? Você não paga uma coisa, você não compra, é um sacrifício que é pela graça incondicional do Senhor Jesus por nós. Amém? Eu vou falando e estou de olho no reloginho ali. Vamos lá, o próximo. Olha que bacana. Muitas dessas figuras eu peguei da Bíblia Illumina, que é uma Bíblia animada, que fez muito sucesso na época. Então eu dei uma puxadinha aí nas fotos. Olha lá na base da coluna está a prata. Por que a prata tinha que ficar ali também? O que acontece com a madeira se ela começa a ter muito contato com a umidade, apesar de ser uma madeira forte, uma madeira não corruptível, mas se ela tem muito contato com a umidade, o que acontece com a madeira? Começa a estragar, né? Então, meu irmão, está lá a prata. A prata ela existe para a gente lembrar o quê? O sacrifício de Jesus. Ele comprou a você, ele comprou a mim. Hoje nós somos salvos pela garantia do Senhor Jesus. Ali está também na base do altar. Tem ali uma flechinha apontando para a base do altar. Vamos passar mais um. E o outro metal usado é o ouro. O ouro, como eu falei, é um metal nobre, né? Quando você vê aí, você vê falar de valor do dólar, de valor da inflação e outras coisas, fala lá também a cotação do ouro. Eu lembro uma época, uma pessoa aqui da igreja nos doou um anel de ouro. Falou, olha, nós estamos doando para a igreja. Eu falei, então vou reverter para missões. Aí eu fui num pessoal que eu conheço desde a época do meu pai. Meu pai conhecia muitos ourives, né? O ourives é o que trabalha com ouro. E eu perguntei para ele, olha, você conhece uma pessoa de confiança? Porque eu preciso que esse anel seja vendido pelo valor que ele vale. Ele falou, não, espera um pouquinho. Aí deu um cartãozinho, ele colocou o nome dele e tal, e falou, vai nesse lugar, porque aí a pessoa ela vai te pagar o valor que realmente vale, né? Se você for em outro lugar, eles vão te pagar 1/3. Se vale 100, vão te pagar 30, 33. Então eu fui lá, aí a pessoa pegou, falou, posso fazer o teste? Pode, assinei um termo, que ela vai fazer um teste para ver se aquilo é ouro real, ouro de verdade. Fez o teste e me pagou lá em dinheiro, né? Lá no centro da cidade. Então, o ouro, irmãos, ele vale o quê? Dinheiro. Ele é um metal nobre, ele vale muito. E como eu falei, ele identifica a realeza. Se a prata representa o resgate do escravo, o resgate de Cristo por nós,
Se o bronze representa o sofrimento, o ouro representa o quê? Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Um dia, a palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Epa, que maravilha que esse dia está chegando, em nome de Jesus, né? Então, indica que o sacrifício não foi em vão, que o sofrimento e a dor não foram em vão, e que está apontando para o Rei eterno. Todos os utensílios do tabernáculo, eles tinham que ser confeccionados em ouro. Por quê? Porque apontavam para a realeza e divindade do Cristo. Então o ouro estava na mesa, estava na decoração da arca, da aliança, estava no candelabro. E quando você vê lá os homens que foram escolhidos por Deus para fazer os apetrechos do tabernáculo, foi assim, vê aí alguém que não está trabalhando. Vê qualquer um aí, foi assim, irmãos? Não, pegaram lá Bezalel, um homem cuja característica era um homem cheio do Espírito de Deus, hábil, que sabia mexer com a arte da ourivesaria. Então ele foi separado para trabalhar na obra de Deus. Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão e a gente falou, como é gostoso quando você pode trabalhar na casa de Deus, não é? Na igreja, no templo. Como é gostoso quando você pode trabalhar aqui, fazendo alguma coisa, na missão que nós temos nesse mundo. Por isso tem um valor inestimável. Amém, irmãos? Em sua manifestação final, como que Cristo vem? Ele vem novamente como servo e tal? Não, agora ele vem para reinar. Agora ele será visto como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem-aventurado você, que já pode na tua fé declarar, Jesus, tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. Então, em sua manifestação ele virá, e como eu falei, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Eu pus uma observação, as tábuas que representam a carne, né, a tábua que era confeccionada de vários materiais, ela tinha que ser coberta pelo ouro. Então nós somos carne, somos falíveis. O que nós valemos? O preço que Jesus pagou por nós. Então, meu irmão, lá no céu, nós seremos também honrados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não tem mais carne. A carne foi coberta pelo ouro. O ouro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém? Vamos lá. Aí estão os detalhes em ouro no próximo slide, aí, slide 18. O candelabro, esse aí nós vamos, é um capítulo especial só para falar dele. E ali tem a salinha, né? Como é que era a disposição, quando você entrava, você tem à disposição a mesa com os pães asmos, o candelabro e à frente o altar de incenso. Ok? Ali onde estão os anjinhos ali é o altar de incenso. Vamos lá para o próximo. Os irmãos lembram lá do quintal, que eu falei do quintal, do átrio. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, pela fé, nós temos paz para com Deus por meio de Jesus Cristo, Senhor. Justificados pela fé. Então, o átrio, o quintal, é quando nós somos apresentados a Ele. Um dia alguém te apresentou a Ele. Não é verdade? Jesus um dia foi apresentado para mim. Quem apresentou Jesus para mim? Os meus pais, os meus professores de escola bíblica dominical. Eles falavam para mim, olha, você precisa crer em Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E você tem que confessar isso diante das pessoas. Né? Então, no quintal nós somos apresentados. Lá na figura do tabernáculo, vem o sacerdote. E ele fala, o que é que você veio trazer? Eu vim trazer a minha oferta, o meu bolo, o meu cabrito, uma pombinha. Então,
de acordo com as suas posses, de acordo com a sua possibilidade financeira, você está trazendo alguma coisa, o sacerdote recebe. E dali para dentro ele vai trabalhar em cima daquilo ali. Ele vai fazer aquilo ali. Depois nós vamos falar, né? Que hoje não tem mais isso. Hoje você entra e vai direto no Santo dos Santos. Não tem mais esse meio de caminho. Então nós estamos fora. Os arraiais, o quintal fora. Agora no átrio é que o Senhor então vai ser apresentado para nós. Então a iniciativa é dele. Ele que nos convida a entrar, né? As cobertas que fazem o portão da entrada, que fazem aquele portãozinho que nós vimos colorido, aquilo ali vai nos apresentar ao sacrifício. Olha, ele morreu por você. Ele morreu por você. Está apontando isso. Ainda que muitas vezes não queremos crer naquilo, nós estamos vendo que é o caminho, a verdade e a vida, que estão naquela entrada do tabernáculo, do quintal. Então ele é a porta, o caminho, a verdade, a vida, aquele que nos conduz até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No quintal nós nos sentimos como uma criança, fraca e indefesa, como diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 4, como diz São João no capítulo 2, da sua primeira cartinha. Então, ele fala, você está sendo apresentado a Cristo. Mas isso não é o suficiente. Nós queremos mais. Você quer mais de Jesus, meu irmão? Ou você está satisfeito só de conhecer Ele como Senhor e Salvador? Nós queremos mais, queremos adorá-lo, queremos servi-lo e queremos mais que tudo isso, estar com Ele por toda a nossa vida. Amém? Então no quintal nós sentimos tudo isso, né? Ainda no quintal, nós podemos às vezes ser induzidos por doutrinas, por lideranças inescrupulosas, por falsas religiões, pessoas que às vezes não têm conhecimento bíblico e são manipuladas. Hoje a gente vê muito isso, né? Pessoas que dizem a escola bíblica é coisa do passado, seminário teológico não serve para nada. Então, apenas confundem. E você então está ali no quintal, está sujeito a tudo isso. Por isso que a gente tem que querer alguma coisa mais. Eu quero entrar, eu quero ter mais contato, eu quero entrar para saber o que tem mais de Jesus dentro do tabernáculo. Mais uma visão do tabernáculo no slide 20. E ali ele fez volta lá no 20, ele fez uma transposição da entrada. Está vendo ali? Ele puxou um pouquinho a cortina, né? A porta, para mostrar. Ali é o caminho de entrada. E você passa pelo altar, pela pia, até chegar na tenda. Olha aí as coluninhas que eu falei, os estirantes, vocês estão vendo ali, os detalhes, né? Os estirantes, puxando e apontando para os ganchos de bronze que iam para o chão. É o sofrimento, né? O tirante lá de cima e o chão. Tu vieste do céu para a terra. Para fazer o quê? Mostrar o caminho. Foi colocado numa sepultura e da terra foste elevado ao céu. Ressuscitou. Isso aqui tudo tem simbologia, meu irmão. Tem um cântico que a gente canta aqui, né? Tu vieste do céu para a terra, o caminho mostrar, e da terra para a cruz. Como é que é? Minha dívida pagar, e da cruz para o túmulo, e do túmulo para o céu. Senhor, exalto o teu nome. E exaltamos sempre o nome de Jesus. Aleluia. Slide 21. Pode colocar tudo aí, acho que eu vou encerrar aqui. Não vai dar tempo de chegar. Acho que tem 60 slides. Então, irmãos, no quintal, no átrio, nós o conhecemos como Salvador. Alguém falou de Jesus para você. E tenha certeza que foi a melhor mensagem que você recebeu em toda a sua vida. Nós o conhecemos lá como bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas.
Nós conhecemos lá porque Ele nos recebe e automaticamente nós somos transferidos para o seu corpo. O apóstolo São Paulo diz que nós somos o corpo, como o Henrique falou aqui na abertura do culto. Nós estamos aqui para adorar, nós somos todos iguais. Não tem aqui um melhor ou um menor, nós somos todos iguais, porque nós somos colocados no corpo por Ele. E aí nós reconhecemos como o Pai, o Deus supremo e soberano. Então ali tem uma curiosidade. 40 estacas que sustentam as colunas do átrio representam 40 anos de deserto. Você sabe que o povo podia fazer aquele caminho por muito menos tempo. Por que durou 40 anos, irmãos? Porque o povo tinha que aprender. Foi um castigo de Deus? Não. Eu lembro quando eu estudava matemática, eu falava, não, isso aqui é castigo, não é possível. Você tinha que tirar a nota lá para passar de ano. Eu não gostava de matemática, nunca fui muito amigo da matemática, né? Mas tinha que estudar, eu falei, não é possível. Será que a matemática é coisa do diabo? Depois eu descobri que não, a matemática ela é divina, né? E agora eu estou vendo que é divina demais. Então, irmãos, eu não gostava, mas eu tinha que aprender aquilo. Então, às vezes nós estamos caminhando no deserto, nós não sabemos, o povo está lá caminhando. Por quê? É um aprendizado. Jesus, irmãos, ficou 40 dias em jejum e oração. Por quê? Porque vinha luta pela frente. Então, em 40 dias e 40 noites, ele se consagrou. Então, as 40 estacas, elas têm também uma simbologia interessante. As estacas de madeira incorruptível, a madeira de acácia, que não apodrece com o tempo, faça sol, faça chuva, ela está lá. Ela está incólume, ela está ali boa, inteira, íntegra. Os ganchos que suportavam as estacas de bronze, fincados no chão. O Cristo que foi morto, varão de dores, né? Os suportes eram de prata, ou seja, o preço pago por nós. Tudo isso apontando para aquele que ressurgiu e venceu a morte. Tu vieste do céu para a terra, depois para o túmulo e do túmulo para o céu. Bendito o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí agora um detalhezinho da porta. Lembra que eu falei para vocês? 4 colunas. 4 colunas. São Mateus, São Lucas, São João e São Marcos. 4 colunas. E 3 cortinas. O caminho, a verdade e a vida. Não foi acaso que Deus mandou pôr 3. O caminho, a verdade e a vida. A porta tem nome. Como é o nome da porta? Jesus Cristo. O céu você não chega lá porque você fez boas obras. O céu se chega porque Ele deu a vida por você. Aleluia. Jesus Cristo. Não é? Que mais? 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você vai tendo contato com esse Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu falei, irmãos, eu vou parar aqui agora no altar, tá? Então o altar. Eu quero que você imagine um pouquinho o altar. Que lugar era aquele? Né? Que o cara chegava lá às vezes com um animalzinho. Aí o sacerdote recebia o animal. Pegava lá o nome da família, da tribo. Recebia o animal, levava para o altar. Antes de ser colocado no altar, ele era imolado. O sangue espargido. Você já sentiu o cheiro de sangue, irmãos? Não sei se alguém aqui trabalha ou trabalhou no que nós chamamos de banco de sangue, quando recolhe lá o sangue para fazer os exames. Você já sentiu o cheiro daquele lugar? É horrível. Não é? Você já sentiu o cheiro de pele queimada? Pele queimada? Às vezes o cara deixa o churrasquinho passar do ponto, você fala, cheiro ruim. Você imagina aquele lugar, irmãos? Com sangue, com coisa queimada. Você imagina? Então, meus irmãos, aquilo ali é um lugar que é para chocar. Para que você tome um impacto. Porque aquele cheiro, aquela situação,
ela representa o quê? O teu pecado que está sendo colocado no altar e queimado. Irmãos, pecado não cheira bem. Coisa errada não cheira bem, né? Coisa errada cheira mal. Eu fico pensando às vezes, irmãos, em certas atitudes que as pessoas tomam, eu falo, não devem conhecer a Escritura, não é? Porque se eu estiver aqui na esquina, irmão, falando mal de alguns de vocês aqui, e mesmo que eu ache até que tenha razão, eu não conheço a Escritura. Porque a Escritura chama de assassino quem procede dessa forma. Não chama de, não, ele não entendeu. Não, chama de assassino, de criminoso. Então, meu irmão, eu não conheço a Escritura. Porque se eu conheço a Escritura, eu sei que o pecado e todas as mazelas do pecado, elas cheiram mal. Por isso que o sacerdote, quando ele chegava ali, o trabalho, repito, né, não só de carregar, mas imagina o sacerdote ali, imolando o animal, levando, espargindo sangue, levando a oferta, queimando ali, e tudo aquilo acontecendo, aquele cheiro subindo aí, o sacerdote trabalhando com aquilo. Aí você ia falar, nossa, que imagem horrível, um animalzinho inocente sendo imolado, uma carne sendo assada nesse lugar aí, um cheiro horrível. Aquilo é para impactar mesmo, irmãos. Para que a gente tenha ideia que o pecado tem que estar longe de nós. E pecado não é o que a gente aprende por aí. Oh, falou palavrão, é pecado, olha, está fumando, é pecado, irmãos. E o pecado pior que está dentro de nós, que você não enxerga. Às vezes você está fumando lá, você está se matando, o problema é seu, você está se destruindo. Mas se você está falando mal de alguém, se você está criticando, se você está odiando alguém, você está destruindo vidas e a sua própria vida. Qual pecado, irmãos, tem mais influência e mais ação na vida das pessoas? Por isso que você tem que ser chocado. Quando você entra naquela imagem do tabernáculo, do quintal, você fala, nossa, que cena horrível. É para impactar mesmo, para você dizer, eu não quero mais contato com o pecado, porque o sangue de Jesus me purificou de tudo isso aí, e me lava, e me apresenta diante do Pai. Então o altar, irmãos, era um lugar horrível, que chocava. Por quê? Porque o pecado tem que chocar a nós, não é? O pecado tem que chocar, a gente tem que acordar para as coisas erradas. E por que o sangue era espargido, irmãos? Porque sem derramamento de sangue não há remissão ou purificação dos pecados. Jesus podia fazer de outro jeito? Ele veio aqui como homem e morreu na cruz. Ele podia fazer de outro jeito? Não podia. Porque é vida por vida. Ele tinha que morrer. E tudo isso que acontece aqui dentro do tabernáculo aponta a morte e o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, estamos diante aqui de uma mensagem maravilhosa. A mensagem do tabernáculo, ela é viva. Cada figurinha que você vê em algum livro, em alguma Bíblia, e que você identificar como sendo uma parte do tabernáculo, você vai lembrar o quê? Que Jesus morreu, que Jesus se entregou, que Jesus pagou o preço e que Jesus um dia voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, porque depois vou pôr só a imagem do altar aí. Eu gosto muito dessa imagem, né? Essa imagem mostra talvez a parte de cima do altar. Você olhar para o cantinho ali, tem um bichinho pendurado ali, tá vendo? E o sacerdote ali, trabalhando, queimando, pondo a lenha ali para manter a chama no altar. Um outro está com um pedaço de chifre na boca, está percebendo ali? Né? O chofar, tocando, talvez, dando algum sinal de que as ofertas estão sendo queimadas. Eu vou parar por aqui, irmãos, senão eu vou ter que... põe o próximo aí só para a gente encerrar. Porque fala ainda um pouquinho do altar. Então, se o sangue não é derramado, você não consegue passar para adiante. A primeira ação é sangue derramado.
Aí eu posso continuar. Vou passar pela pia e vou entrar na tenda. O que a gente quer aqui é entrar na tenda. Amém, irmãos? A gente não vê a hora de chegar na tenda. Mas tem que passar pelo altar. Tem que ser chocado por aquela visão estranha. A medida do altar, 5 por 5 côvados, por 3 metros de altura. 5 mais 5, 10. Né? O que tem a ver 10? Você não lembra de alguma coisa que aconteceu 10 vezes? As pragas do Egito. Por que 10? Tem alguma coisa a ver. Não é? Por que Deus mandou fazer o altar 5 por 5? Porque é 10. 3 metros de altura. Por quê? Porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se eu pegar o número da perfeição de Deus, que é o 7 mais o 3, vai dar o 10 que está lá no altar. Nas pontas do altar existiam 4 chifres. Então o toque na ponta de cada um daqueles chifres simbolizava o quê? O escape. Eu vou tocar o chifre agora, então da morte eu tenho agora a liberdade. O efeito da morte acabou. A grelha do altar permitia entrada de ar, conforme a gente viu aí no slide anterior, para que toda a oferta fosse consumida. Então, o ar entrando ali, fazer com que a chama queimasse toda a oferta. Então, meu irmão, a nossa vida no altar de Deus tem que ser uma oferta. E o que a gente tem que oferecer? Senhor, queima só um pouquinho aqui. Não, a oferta tem que ser toda ela queimada no altar. Então no altar devem morrer as nossas vontades, o nosso ego, os nossos desejos, né, a carne, devem ser totalmente consumidos lá. E lá no altar, nós podemos agora olhar lá na frente, vendo o sacerdote, adorando, devotando, dedicando e ofertando. E eu repito, hoje você não precisa mais de sacerdote. Você já vai direto à sala do trono. Amém? Cristo é o nosso perfeito sacrifício e o nosso perfeito altar. A figurinha próxima aí mostra uma outra forma do altar. Os hominhos ali trabalhando, tá vendo? Um carregando lenha, outro preparando um animalzinho, para que ele não tivesse dor na morte, a imolação fosse rápida, né? Então bacana essas figurinhas aí. E mais umas aí do ofertório que nós temos, a próximo slide. Aí o sacerdote adorando, aquela figura preto e branco. Embaixo ali os hominhos trabalhando, né? A maquete, os sacerdotes. E o fogo queimando continuamente a oferta diante do Senhor. Amém, irmãos? Paramos aqui. Só põe a próxima foto para a gente encerrar, que é uma foto interessante. Olha lá. Essa foto, irmãos, ela faz você chorar, né? Está lá a ovelhinha, aquela carinha, né? O que será que vai acontecer? Mas é a oferta. É Jesus ali, irmãos. Subiu e deu a vida ali quietinho na cruz do Calvário por nós. Como diz o profeta e diz o Novo Testamento, ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosquenejadores, aqueles que tiraram as suas lãs, e diante daqueles que iam imolar. Foi como uma ovelha muda, porque ele tinha que morrer como o Cordeiro perfeito de Deus. E ressuscitou para ser o nosso leão da tribo de Judá. Amém? Fique em pé, meu irmão. Louvado seja Deus. Paramos aí no slide 28, se Jesus permitir. Semana que vem a gente avança mais um pouco. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo, Senhor. Tua palavra. Obrigado, Jesus, por toda essa simbologia que nos mostra, Senhor, quanto é valioso o teu sacrifício na cruz por nós. Recebe, Pai, a nossa oferta no altar, e a nossa oferta é a nossa vida. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, e que possamos, Senhor, trabalhar, fazer algo para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Leva-nos agora em paz, Senhor. Cuida de nós. Dá-nos uma semana, Senhor Deus, na tua presença. Esse Deus que é poderoso para nos guardar dos tropeços.
Criador dos céus e da terra, o Senhor eterno, o Cristo vivo, nosso Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que ressuscitou, que está vivo como um leão da tribo de Judá. O Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a adoração, a soberania, as ações de graças, a excelência, antes de todos os tempos, hoje e para todos sempre. E a igreja de Jesus diz: amém.